Paz, meus irmãos, como é bom nós estarmos aqui juntos em comunidade, em família, tendo a oportunidade de ouvirmos a palavra e sermos transformados por ela. Amém? A palavra, ela tem esse poder de nos transformar a partir do momento que a gente se coloca neste lugar, certo? De ouvir e praticar. Como foi falado, gente, vou fazer um parêntese rapidinho. Você que está aqui, antes da gente entrar na palavra, e você não faz parte de nenhum grupo do café, e você quer fazer, procure a Berenice no final, ou a Elisângela, não está aqui, a B, procura a B, levanta a mão, B. Ah, está lá no fundo. Procura a B ou a Fô. As duas, qualquer uma que você falar, não tem problema, porque as duas são iguais, tá bom? Assim, fisionomia. Então, para quê? Para dar o seu nome para o café. Porque talvez você vai dizer assim, mas eu nem venho no café. Não é sobre você. Eu vou falar um português bem claro. Posso falar? Vocês não ficam chateados, não? Não é sobre seu bucho. Que você não vai vir comer, que você não vai vir no café. É sobre esse lugar de partilhar. Amém? Então, nós temos ali o nosso café. É para que você venha e você tenha esse momento. Então, até você que não vem. Você tem um momento de conversar, de conhecer as pessoas da comunidade, de estar junto. É importante. Você que não está e você fala assim, mas eu nem sei se eu vou conseguir vir. Às vezes eu não venho, não tem problema. Você entra um domingo por mês, você vai ajudar no café, com um valor que seja, com o que você consegue, amém? Mas esse é o cerne da nossa comunidade, partilhar, tá bom? Então você deixa seu nome para fazer parte do café, amém? Vamos à palavra? Vamos? Estão preparados? Pessoal, essa semana a gente teve o encontro que foi denominado Encontro dos Empresários, dos Empreendedores, né? Eu não sei se esse nome deu muito certo, sabe, gente? Porque às vezes dá uma conotação diferente. Mas os encontros aqui de segunda-feira, ele não é toda segunda-feira também, né? Mas ele não é só para você que quer ser um empreendedor, ou que já é, ou que trabalha por conta, não. O objetivo é nós trazermos, o Senhor está trazendo orientações, até mesmo, principalmente, de como nos relacionar com o dinheiro. Amém? Por quê? E aí isso serve para quem é CLT, para quem é empreendedor, até para quem está desempregado. Por que que nós temos essa preocupação e esse desejo da gente ter esse encontro e orientar vocês a como se relacionar com o dinheiro? Porque a Bíblia é clara, ela diz assim lá, né? O Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon, né? Que é o dinheiro. Então, o Senhor, a única coisa que o Senhor coloca em pé é de igualdade com Ele, como Senhor da nossa vida, é o dinheiro. Porque Ele poderia falar o quê? Não podemos servir a dois senhores, a Deus e o diabo. Mas Ele fala isso? Não. Justamente por conta dessa questão. Da influência, do poder, da necessidade que nós temos do dinheiro. Então, os nossos encontros é com esse objetivo. Claro, vai trazer dicas, orientações, né, sobre a vida financeira profissional, mas principalmente te ajudar a se relacionar da forma correta com o dinheiro. Porque o Senhor, Ele só vai abençoar você verdadeiramente quando seu coração estiver neste lugar. Às vezes a gente fica, buscando e falando, meu Deus, por que eu não consigo? Por que eu passo tanta dificuldade? Porque Deus te ama. Fala, mas Deus me ama exatamente? Por que Deus não me ajuda nessa situação? Por que eu não tenho uma vida financeira farta? Porque Deus te ama. Porque talvez se Ele te desse muito dinheiro,
o dinheiro seria. Talvez sem ter o dinheiro já é o Senhor, já é Ele que nos governa. Imagina tendo. Então, primeiro, o Senhor quer nos trazer essa consciência de como nos relacionar. E à medida que a gente aprende a se relacionar com o dinheiro, a gente está preparado para ter dinheiro. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Então, vamos acordar agora e vamos para a palavra. Pega a sua Bíblia aí. Coloque a mão sobre a sua Bíblia. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Nos orienta, meu Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, por nenhum outro motivo que não seja ouvir a sua voz e atender ao seu chamado, Senhor, a corresponder àquilo que o Senhor tem nos falado, Pai. Nos ajuda, meu Deus, porque há um desejo em nós, mas nós também temos as fraquezas do nosso ser. Que a sua força se manifeste e se aperfeiçoe em nós, para a tua glória e para a tua honra. Diga amém. Amém. Então, abra a sua Bíblia aí em Lucas. Lucas 19. É uma história que a gente já conhece, a maioria de vocês, certo? E que a gente vai se atentar um pouquinho sobre ela, sobre o que o Senhor tem para nos falar através dela. Se você tiver com sono, levanta, toma uma água, lava o rosto, mas não deixe nada te roubar desse momento, amém? Porque de todo o momento do culto, qual momento é o mais importante? Sabe, pessoal, antes da gente entrar na palavra, eu quero alertar vocês para uma coisa. Aqui, cadê o tema? A gente, que nem o Fabrini falou, a gente está tratando, né? O tema está sendo Estamos em Guerra. Estamos em guerra, né? Parte 3, batalhas. Sabe o que eu vejo, assim, o que o Senhor tem trazido muito no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, até mesmo para você estar em oração, não só por você, tá bom? Comunidade, todo, não só por você, mas pelos outros também. Que existem pessoas aqui que estão enfrentando muitas batalhas espirituais, muitas. Que tem enfrentado, só que o problema é que a pessoa ela não consegue identificar que é uma batalha espiritual. Porque ela está distraída de alguma forma. Então ela não consegue ter uma sensibilidade. Amém? E por que é que muitas pessoas e a própria comunidade em si tem enfrentado batalhas espirituais? Porque, gente, vocês não vão chegar aqui e encontrar uma palavra que venha te empolgar. Uma palavra que venha te fazer priorizar as coisas dessa terra. É assim ou não é as pregações? Quando nós nos reunimos aqui, qual que é sempre a base das nossas ministrações? Levar você a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento comigo? Não. Seu relacionamento com esse lugar? Não. O seu relacionamento com Deus. E essa é a maior dificuldade. Amém? Então, você tendo esse relacionamento com Deus, você vai conseguir vencer coisas que você está vivendo. Então, neste lugar, o nosso compromisso é com isso, é com a palavra. Trabalhar para você ter esse seu relacionamento com Deus, para você se converter de fato de verdade, para você nascer. Mas, gente, eu vejo a luta espiritual que é. Muitos de vocês não conseguem nem ficar acordados na hora da pregação. Adri, mas às vezes a gente sente. Sim, às vezes a gente sente. Eu também, né, gente? Às vezes eu sinto um soninho.
Mas uma coisa é um sono, um piscar, outra coisa, e a gente vê que é um peso espiritual. Amém? Muitas das vezes, por quê? Porque essa palavra que vai ao encontro do seu coração, arrependa-se. Entregue seu coração de fato e de verdade para o Senhor Jesus. Muda o seu comportamento, perdoa. Esse tipo de palavra, ela vai trazer para você libertação. Libertação de escravidão emocional, mental e espiritual. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero que quando você estiver aqui, você esteja com seu coração assim: Deus, eu não quero só ver uma mesa linda posta com alimento e não poder provar, e não comer, e não degustar. Amém? Eu quero provar desse Deus. Eu quero que essa palavra entre em mim, faça em mim o que precisa ser feito. Então, meus irmãos, nós já temos a consciência que com esse tipo de mensagem, nós não vamos atrair multidão e nós não queremos multidão. Mas nós queremos pessoas que tenham um verdadeiro encontro com Deus. Mas só que aí tem batalha. Não pense que Satanás vai deixar você se levantar no domingo de manhã e vir para esse culto sem nenhuma resistência. Não pense. Só que a gente precisa amadurecer. A gente precisa saber onde é que a gente quer chegar e do que é que a gente precisa. Amém? Diga amém. Então vamos lá. Batalha. Lucas 19 é uma passagem que a gente já sabe, né? A maioria. Mas vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado... Às vezes, gente, eu fico jogando para vocês e às vezes vocês falam assim... Mas é para ajudar quem o sono está querendo pegar. Entendeu? Porque aí você fala... aí a pessoa... Zaqueu. Então vamos. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo em pequena estatura, não conseguiu por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira. Em algumas vai estar sicômoro, né? Subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ponto. Vamos ver aqui, Zaqueu. Todo mundo conhece Zaqueu, se não pela história da Bíblia, pela canção do Regis Danese, né? Entra na minha casa, entra na minha casa. Não vou cantar não, tá? Então, Zaqueu, o significado do nome de Zaqueu é inocente, é puro, certo? Então toda vez que alguém ia chamar Zaqueu, né, porque para os judeus o nome tem muita importância, né? O significado do nome é muito importante. Então toda vez que ia se chamar Zaqueu, era como se estivesse dizendo puro, inocente. Só que quando se olhava para as práticas de Zaqueu naquele momento, condizia com o nome dele? Não. Os judeus, eles viviam debaixo do domínio de Roma. E Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Imposto esse colocado por Roma. Imposto que os judeus tinham que pagar para o Império Romano. Então Zaqueu era um judeu que cobrava imposto colocado por Roma para dos seus próprios patriotas. Patriotas? Não posso nem falar esse nome, patriotas, hein? Porque do seu próprio povo.
Amém? Então isso já era para o povo judeu muito difícil, porque ele era como um traidor. Só que além de cobrar o imposto, ainda tinha depois a gente vai ver mais para frente, eles tinham fama, esses cobradores de impostos que eram chamados de publicanos, fama de fazer isso de forma injusta, de extorquir, de cobrar mais do que o devido, mais do que o permitido. Amém? Só que, além de tudo isso, Zaqueu era chefe desses publicanos. Amém? Então você vê que a situação de Zaqueu está cada vez mais difícil. Mateus era um publicano também, ele também era cobrador de imposto, como Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, em algumas traduções, vai estar que ele era o maioral, né? Entre os publicanos. Ele era o chefe. Só que esse Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus. E ele queria ver Jesus, e ele era, né, da sua estatura baixa. Então ele vai e sobe numa figueira. A gente, quando vai em Israel, a gente vê, né, a figueira. Não aqui Zaqueu subiu, mas uma igual. E ela é realmente assim, de galhos bem grossos, sabe? E então, assim, às vezes quando a gente vai lá, eu fico olhando assim, né? Onde que Zaqueu subiu, como que Zaqueu subiu, para ver Jesus passar. E aí ele vê Jesus, e aí ele tem esse encontro e fala assim, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Em algumas traduções está como? Me convém, não é? Me convém que eu fique na sua casa, que eu vá para a sua casa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu gente. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Se hospedou, ficou. Ele foi fazer uma visita. Ele se hospedou, ele ficou lá. Zaqueu tinha um plano, Zaqueu tinha um objetivo, Zaqueu tinha um projeto. Ver quem Jesus era. Jesus tinha um propósito. Amém? Você talvez tenha planos e objetivos, até mesmo em relação a Deus e a sua fé. Só que eu quero te dizer, Deus tem um propósito. E Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer para cumprir o propósito dEle. Amém? Jesus tinha um propósito de entrar na casa de Zaqueu. Ele foi criticado, ele foi julgado, porque Zaqueu era tido como um pecador, mas isso impediu ele de entrar na casa de Zaqueu. As pessoas em volta, as situações em volta, impediram Jesus de entrar na casa de Zaqueu? Sim ou não? Só quem poderia impedir Jesus de entrar na casa de Zaqueu? Quem? O próprio Zaqueu. Amém? Zaqueu teve ali, viu, teve um encontro dele com Jesus, viu quem Jesus era. Só que Jesus queria acessar a intimidade. Quando Jesus fala, eu vou para a sua casa, o que Jesus estava fazendo? Eu vou acessar sua intimidade, não é? A nossa casa é o nosso lugar íntimo. Você leva qualquer pessoa para lá? Se você leva, já vou te falar, não leve. Amém? Se a sua casa é uma porta escancarada, que todo mundo entra e sai na hora que quer, quero te dar um conselho. Feche as portas da sua casa e saiba para quem abrir. Amém?
Então, Jesus queria acessar Zaqueu, acessar a intimidade com ele, acessar a intimidade dele. Sabe, meus irmãos, muito de nós queremos encontros casuais com Jesus. O objetivo de Zaqueu era só ver quem Jesus era, porque o nome de Jesus estava sendo falado. Então ele tinha uma curiosidade, ele queria saber, mas quem que é esse homem? Quem que é esse homem que está fazendo tanto milagre? Quem que é esse homem que as pessoas estão comentando? Quem que é esse homem que está causando tanto alvoroço aqui? Quem que é esse Jesus? Quero ver quem que ele é. Um encontro, algo casual, sem compromisso, uma curiosidade. E às vezes, meus irmãos, nós queremos a nossa relação com o Senhor dessa forma, sem compromisso, encontros casuais. Aí eu vou lá na igreja, vou ouvir uma palavra, um momento, uma casualidade. Só que o Senhor não quer encontros casuais comigo e com você. Ele quer acessar a nossa intimidade. Amém? E talvez nessa manhã o Senhor vai dizer para você que está aqui nessa manhã, que já teve encontros casuais com Jesus, Ele vai dizer, me convém. Olha o que Jesus não diz nem para Zaqueu, convém para você. Jesus diz, me convém, convém para mim, é o que eu quero. É o meu propósito, é a minha vontade. Entrar na sua casa. E talvez o Senhor vai dizer hoje assim, ó, me convém que a gente pare de ter encontros casuais e que você me deixe entrar na sua intimidade. Amém? E aí então Jesus vai, versículo 8. Jesus foi e se hospedou. Mas vamos ler o 7 de novo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse, hoje houve o quê? Salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava. Então veja que Jesus vai, entra na intimidade, se hospeda, e ali na intimidade, a Bíblia fala que Zaqueu levantou-se. Então ali sentado, muito provavelmente à mesa, relacionando-se com o Senhor. Amém? Relacionando-se com o Senhor. Zaqueu então toma uma decisão. Eu vou dar tudo que tenho aos pobres. Amém? O que aconteceu aqui? Uma resposta de Zaqueu ao envolvimento com Jesus. Por quê? Porque toda a riqueza de Zaqueu era de forma ilícita. Então, quando Zaqueu começa a se relacionar com Jesus, quando a gente se encontra com Ele, quando é mais que um encontro casual, mas a gente dá acesso a Ele, ao nosso ser, ao nosso interior, o que o Senhor Jesus vai provocar em nós? Correção, mudança de comportamento, mudança de atitude, consciência, arrependimento. Só que essas coisas, esse ponto que a gente chega de ser transformado, de tomar a decisão e dizer assim, eu não vou mais agir desse jeito, eu não vou mais falar desse jeito, eu não vou mais praticar esse pecado, ela só é proveniente de relacionamento. Somente quando a gente dá acesso a Deus, ao Senhor, ao Espírito do Senhor, para adentrar e começar a mexer em nós. Amém? Somos a habitação do Senhor. Só que às vezes eu quero fazer uma pergunta para você.
Quem aqui que você crê que você é morada do Deus vivo? Levante a mão. Quem crê? Você é morada do Deus vivo. Só que Ele mora em você como um hóspede ou como proprietário da casa? Porque às vezes a gente diz que a gente é morada do Deus vivo, mas a gente não dá liberdade para o Senhor mudar um sofá de lugar. A gente não dá autoridade para o Senhor quebrar uma parede. A gente não dá liberdade para o Senhor fazer a casa e transformar a casa de maneira agradável e satisfatória para Ele. Afinal de contas, quem que mora na casa? Quem que decide como que vai ser a sua casa, não é você? Você já pensou você morando na sua casa e você não tendo liberdade para fazer os ajustes que você quer fazer? Para mobiliar ela do jeito que você gosta? Do jeito que você vai se sentir à vontade, confortável dentro dela? Você já pensou morar numa casa assim? Mas nós queremos que o Senhor more em nós, desde que Ele não mude nada de lugar. Amém. Diga amém com alegria. Glória a Deus. Isso, glória a Deus tem que vir também. É sobre isso. Então, meus irmãos, o Senhor diz o quê? Hoje, agora, nesse momento, houve salvação nesta casa. Por quê? Porque a atitude de Zaqueu demonstrou o que aconteceu dentro. Amém? O que Jesus conseguiu mexer dentro. A gente às vezes, a gente precisa entender, gente. Às vezes há um discurso assim: salvação, ela é de graça, e ela é de graça, tá bom? Nenhum homem é salvo por seus méritos. Só que, presta atenção, o que testifica que essa salvação me alcançou e ela está operando em mim? O que testifica isso? As minhas atitudes. O que prova que um pé de laranja é um pé de laranja? Os frutos. Você olha a laranja, você fala, isso aqui é um pé de laranja. Então, as minhas atitudes, o meu comportamento, os frutos, aquilo que eu estou produzindo, vai demonstrar se essa salvação que ela já existe, que Jesus acessou, né, na cruz por mim, que eu não poderia ter de forma nenhuma, e é de graça, eu tenho, Ele já fez, eu não precisei pagar nada para Ele fazer, ela existe. O que vai caracterizar que eu tomei posse? As minhas atitudes, gente. Eu não posso ter aberto a porta do meu coração, a porta da minha casa, e ter falado: entra Jesus, habita em mim, e continuar vivendo da mesma maneira que eu vivia antes. Combina? É a mesma coisa uma pessoa que ela casa, um jovem que casa e que quer viver como solteiro. Combina? Não combina. Então, quando Zaqueu, ele corresponde ao que ele estava recebendo, quando ele corresponde ao que Jesus estava dando, quando ele corresponde a esse relacionamento, a esse momento íntimo com Jesus, então Jesus diz: houve salvação. O fato de Jesus conquistar a salvação para nós não nos garante dela. Amém? Como assim? Por exemplo, você ganha uma casa. Eu digo para você: olha, vou te dar essa casa.
certo? Amém, né, Lúcio? Aí, ó, o Lúcio tá. Você ganhou uma casa. Chegou e falou assim: essa casa é sua. Tá, essa casa é sua, você me deu, me deu. Mas como é que eu vou tomar posse daquela casa? Como é que eu vou ter certeza que aquela casa é minha? Como? A escritura. Ela precisa estar no meu nome. Amém? E aí eu vou morar nela, eu vou fazer uso dela. Por quê? Se alguém chega e fala e diz assim: olha, você tem algo, tá, mas e aí? Você tem. Jesus já conquistou salvação para a sua alma, já pagou um preço. Nós não temos responsabilidade, não tem o que a gente faça, não há mérito para a gente, para testificar a salvação. Isso é obra exclusiva de Jesus. Mas eu preciso tomar posse. É que nem isso, ele falar aqui para mim: Dri, esse celular é seu, o que eu preciso fazer? Esticar a mão e pegar. Amém? Então, à medida que a gente vai se relacionando com o Senhor, que Ele vai tendo liberdade dentro de nós, gente, as nossas atitudes vão demonstrando a nossa mudança de comportamento, as nossas vontades, os nossos desejos, eles vão sendo transformados e vão caracterizando que essa obra da salvação, esse acesso aberto está operando em mim. Agora, se eu continuo vivendo e fazendo e sendo do mesmo jeito, então quais são as nossas batalhas? Aqui o tema não é estamos em guerra. Uma guerra, ela é feita do quê? Gente, de batalhas. Uma guerra é feita de batalhas. E qual que é a maior batalha? Nossa batalha diária. Corresponder ao que o Senhor tem nos falado. Dar a resposta certa, adequada. Zaqueu fez o quê? Correspondeu. Amém? Só que nessa batalha do dia a dia, de ouvir, entender e corresponder, muitos de nós temos perdido. Nós temos perdido batalhas diárias. Amém? Nós cremos no Senhor, nós ouvimos Sua palavra, mas na hora de dar resposta, é só comigo que acontece isso? Porque se for só comigo, vocês vão todo mundo botar a mão na minha cabeça e orar por mim hoje. Quantas vezes eu estou diante de uma batalha, como foi dito no domingo passado, entre a carne e o espírito, e eu vejo a minha carne vencer. Amém? Essa é uma realidade. Mas o que vai nos fazer vencer essas batalhas diárias? O que vai nos fazer, como Zaqueu, dar as respostas certas, fazer a escolha certa, ter a conduta certa? Comprometimento. Se nós formos lá em 2 Timóteo, acho que é capítulo 1. Capítulo 1, 5. Cutuca a pessoa aí e fala: aguenta firme. 1, 5. Vai, vamos a partir daí. Aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você.
Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não vos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus, Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Não é isso aí que eu quero. Espera aí, meus irmãos. A minha anotação aqui. Amém? Dá tempo de você acordar aí alguém. Segundo Timóteo 2, Ju. Segundo Timóteo 2, a partir do 3. Acharam? Vamos lá. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Próximo. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ponto. Aqui. Presta atenção. Nós temos esse desafio, certo? Essas batalhas diárias. Todo dia é uma batalha contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Essa batalha de corresponder ao Senhor segundo o que Ele espera. Amém? Corresponder da forma certa. Por que muitas das vezes nós perdemos essa batalha? O apóstolo Paulo, ele trouxe uma comparação, um exemplo. O que ele diz? Olha, você, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos, mantenha-se firme. Amém? Por quê? Um soldado, quando ele está ali, ele não pode ficar envolvido com as coisas desta terra. O que o apóstolo Paulo fala? Ele não pode se distrair. Porque um soldado, quando ele está batalhando, quando ele está ali, se ele se distrair, o que acontece com ele? Então a distração, meus irmãos, a distração é o caminho mais rápido para a gente perder as batalhas. Amém? E Satanás tem feito isso. Essa é uma arma desse século, distração. Ora, se você não estiver consciente na sua mente, no seu coração, e não estiver atento, Senhor, eu tenho um objetivo aqui. O Senhor me chamou, o Senhor adentrou, eu dei liberdade para o Senhor. Eu quero ter relacionamento, eu quero ter intimidade, então eu preciso ter concentração, foco. Porque, gente, senão qualquer coisa vai te distrair. Qualquer sentimento vai te tirar desse lugar de estar firme no seu compromisso de corresponder ao que a palavra diz, de corresponder ao que o Senhor fala. Amém? Porque é isso que a gente vê acontecer. Às vezes a gente diz assim: Deus, eu quero desfrutar do Senhor, mas na hora dessa batalha aqui diária, porque aqui, gente, é fácil. No culto é fácil. No culto é fácil você adorar a Deus. No culto é fácil você glorificar a Deus. No culto é fácil você abrir a Bíblia e ler, um lugar propício para isso.
Mas e amanhã, na segunda-feira? A sua batalha é só sua. Você pode ter uma esposa que ore muito por você. Você pode ter um marido que ore muito por você. Mas se você não vestir a armadura e não se colocar em prontidão, e não estar vigilante, e não estiver comprometido, vai perder a batalha. E aí a gente vai perdendo essas batalhas e a gente vai o quê? Se frustrando. Por que perdemos batalhas? Porque ficamos distraídos, envolvidos com os negócios dessa terra, mais preocupados e mais satisfeitos com os prazeres da terra. Quem viu o vídeo que eu coloquei lá no grupo ontem? Gente, vocês vejam, viu? O que eu falei ali? Que muitos de nós ficamos tão envolvidos e empolgados com as coisas dessa terra e vamos nos distraindo do que o Senhor espera de nós. E não são, muitas das vezes, com pecado. Porque às vezes você já sabe que o pecado é o pecado. E você resiste. Amém? Às vezes é com coisas lícitas. Sabe, quando aquilo que é permitido, que não é pecado, tem muito, muito mais de mim do que o meu Senhor, alguma coisa está errada. Amém? Diga amém. Está errado. Então, às vezes a gente tem uma falsa sensação de que a gente está vencendo essa batalha, mas a gente não está. Vamos ver o termômetro. Como que nós somos quando nós somos convidados a fazer um passeio? Quando nós somos chamados para ir a uma festa, uma viagem? Como que nós, muitas das vezes, reagimos? Às vezes a casa está virada de perna para o ar. A pia está cheia de louça. O que a gente faz? Não, depois na hora que eu voltar eu ajeito isso daí. Bota a roupinha, bora. Mas se de repente falar para você, criatura, tira 10 minutos para você orar e ler a Bíblia. Mas meu Deus do céu, essa casa, eu preciso lavar essa louça. Bate um espírito de responsabilidade. Vê se não são formas de nos distrair. Amém? A maior arma de distração não é o pecado. São as coisas lícitas. Por isso que a gente precisa saber como a gente se relaciona com as coisas lícitas. Porque existem coisas que nós podemos fazer, mas se nós nos relacionamos com elas da forma errada, elas se tornam maldição para nós. Amém? Então esteja comprometido como um soldado. Soldado não pode distrair. O soldado vai, peraí, deixa eu pensar. Pá, morreu. É nesse nível que tem que estar a nossa atenção. Amém? Comprometidos. E aí vai dizer, cadê? Não, é o outro mesmo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não compete de acordo com as regras. E aí aqui, pessoal, é outra comparação. Agora o apóstolo Paulo está comparando essa vida cristã como um atleta. Aqui, claro, o atleta, se ele não cumprir as regras do campeonato, não é? O campeonato que ele está inserido não tem regra? Se ele não cumprir, ele não pode ser vencedor. Ele pode ser vencedor se ele burlar, se ele defraudar alguma regra? Não. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós perdemos muitas das vezes as nossas batalhas na hora de corresponder ao que o Senhor está esperando de nós. Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não, mas eu penso assim. A
palavra diz exatamente do jeito que você pensa? Não, mas eu aprendi assim. Gente, o reino de Deus tem suas regras. Amém? E eu preciso me submeter a elas. Só que eu quero alcançar a coroa da vida, eu quero ser coroado como vencedor, mas eu quero viver segundo as regras que eu quero. Tem como, gente? Se a regra no reino, não minta, mas eu quero ser coroada mentindo. Amém. Regra do reino, perdoe, mas eu quero ser coroada com a ofensa instalada no meu coração. Regra do reino. Ande 1 milha a mais. Se doe, o Senhor quis dizer. Mas eu quero ser coroada pensando só em mim. Pensando só no meu bem-estar. Pensando só na minha vontade. Em tirar vantagem de tudo. Regra do reino. Fuja, se guarde da imoralidade sexual. Amém? Mas eu quero ser coroada. Dá certo. E quando eu falo de imoralidade sexual, eu não estou só falando, gente, de solteiro que pratica sexo antes do casamento, ou às vezes vocês veem na sua cabeça homossexual. Não estou falando disso. Porque tem muitos casais que se relacionam de forma imoral perante o Senhor. Amém? Regra do reino. Adri, mas é gostoso. Tudo bem. Só que você não pode querer receber essa coroa, querer receber o troféu de vencedor, jogando as suas regras. Eu não posso com a minha regra. A palavra diz: longe de vós toda ira, toda gritaria. Não, mas quem passar na porta da sua casa? Regra do reino. Como eu vou saber as regras? Como que a gente sabe a regra? Onde estão as regras? Mas eu não quero. Eu quero do meu jeito. Que dá certo de eu chegar lá e cruzar a linha de chegada sem saber nada da palavra. Dá certo, gente? Duas coisas: compromisso e submissão. Compromisso, atenção na batalha, como um soldado. Submissão às regras. As regras dessa comunidade? É as regras dessa comunidade? Não. Porque, gente, é fácil a gente se incluir, se moldar as regras de um lugar. É fácil. A pessoa, quando ela vai para o espiritismo, ela não se sujeita às regras do espiritismo. Ela não precisa do Espírito Santo. Ela se sujeita às regras do espiritismo, não é? A pessoa, em qualquer ambiente que ela chega, para ela permanecer ali, se ela quer permanecer ali, ela se sujeita às regras do lugar. Então, às vezes, na igreja, é muito, gente, às vezes vocês pensam que não, mas é muito mais fácil a gente se sujeitar às regras que não é impostas, do que nos sujeitar às regras do reino. Porque as regras do reino não falam sobre um comportamento externo. O comportamento externo é consequência. As regras do reino falam de mudança interna, onde ninguém vê. Amém?
É fácil dizer para você: você não vai poder mais cortar o cabelo. Você não pode usar calça. Você não pode usar brinco. Você é isso, você é aquilo. Amém? Que nem a gente viu aí nos últimos dias. Eu não vou ficar entrando nesse tema, mas só para vocês entenderem. Uma igreja que todo mundo foi fazer uma tatuagem junto. Quem que viu? Vocês viram? Tava fila lá, todo mundo foi fazer uma tatuagem junto de um versículo para ficar gravado na pele. Não falei que eu não ia entrar, mas estou querendo entrar no tema. Mas não vou ficar gravado na pele. A justificativa era essa, né? Eu quero trazer marcado no meu corpo o que significa essa passagem. E todo mundo foi e fez. Ou a maioria. É fácil, gente, você ser envolvido pelo ambiente e mudar externamente. Mas a mudança interna, ela não é fácil. Ela não é fácil, ela precisa de comprometimento, de submissão. Amém? Só que eu quero te dizer uma coisa. Olha aqui. Quem que você, aqui, como eu, você já perdeu muitas batalhas nesse quesito. Eu já perdi muitas batalhas. Amém? Porque não estava tão comprometida, não estava atenta. Porque queria fazer segundo a dureza do meu coração. Amém? Porque achava que desse jeito era melhor e não queria me curvar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Perder uma batalha, ou outra batalha, ou várias batalhas, não significa perder a guerra. A gente pode se levantar e recomeçar. E assumir esse compromisso. Deus, eu não quero mais perder batalhas para minha carne, para as minhas emoções, para os meus sentimentos. Amém? Eu quero me submeter à sua vontade, me submeter ao que a palavra diz, não o que eu julgo ser bom para mim. E às vezes com entendimento, gente, quando você for ler a Bíblia, em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo te dar entendimento e clareza. Porque as heresias, elas não saem do livro de Allan Kardec. As heresias saem da Bíblia. Amém? Então nós precisamos ler ela, ser dirigidos pelo Espírito Santo, para entender o que o Senhor quer de nós. Sabe, você que está aqui, você fala. Você sabe no seu coração que você tem perdido mais batalhas do que tem ganhado. Para a sua carne, para a sua vontade. Isso te faz sofrer. Porque daí você vê refletido na sua vida. Problemas financeiros. Tem gente que está querendo resolver problema financeiro ganhando dinheiro. Doce engano. Amém? Tem gente que está querendo que consertar o casamento mudando a esposa, mudando o marido. É engano, gente. Amém? Nós só vencemos batalhas, verdadeiramente vencemos batalhas terrenas, quando vencemos primeiro no céu. Amém? No âmbito espiritual. E aí implica aqui. Então, se você diz assim, eu não quero, mas eu já perdi tanto que eu ando até desanimado. Quero que você se levante nessa manhã e diga, Senhor, eu vou batalhar e eu vou cumprir essa carreira, eu vou alcançar o alvo, mas o Senhor é minha força. Em mim, fala, em mim não há recurso, mas no Senhor é. Então, vamos orar. E eu quero que você fale com o Senhor para vencer as batalhas que você está travando diariamente. E infelizmente você tem perdido. Amém?